Olá, bem-vindos. Estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidora de sexta-feira, dia 11 de novembro. Como tal, fazemos um resumo de como foi a semana e o texto associado a isso contém maior número de informações caso você precise. Mas a maior notícia da semana foi também a maior surpresa de todo o mundo, a eleição de Donald Trump como 45º presidente americano, e isso acabou mexendo bastante com todos os mercados em todo o mundo durante o período. E começamos a semana com Hillary Clinton subindo nas pesquisas depois do FBI dizer que não tinha criminalização nos e-mails, e terminamos a semana com a eleição de Trump e um grande distúrbio no mercado, com uma enorme volatilidade em todos os ativos. As perdas e fluxos de saída de recursos, principalmente de emergente, foi enorme. E a estimativa aqui para a Bovespa é que o valor de mercado encolheu 120 bilhões. Além disso, forte constrangimento nas cotações da moeda americana por aqui. Juros, câmbio e fluxo internacional de recursos estão se ajustando e isso traz desequilíbrio aos mercados em todo o mundo. Por aqui, emergente foi até um pouco pior. O mês de novembro até o dia 8 de novembro mostra uma saída de 1,45 bilhão de reais da Bovespa, mas o saldo do ano ainda era positivo e bem positivo em 16 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, tivemos ao longo do período vários presidentes de FEDs regionais discursando sobre política monetária, mas eu gostaria de destacar Charles Ivey, que disse que o maior desafio da política econômica americana é a inflação fraca, mas ainda assim previu que pode haver 3 elevações da taxa de juros, começando provavelmente no mês de dezembro e mais 2 ao longo do ano de 2017. Mas isso muda um pouco com a eleição de Trump e muita gente acreditando que a possível alta do mês de dezembro não acontecerá e a elevação dos juros ficará mesmo para o ano de 2017. Ainda nos Estados Unidos, a confiança do pequeno empresário subiu para 94,9 pontos no mês de outubro e a confiança do consumidor da Universidade de Michigan subiu para 91,6 pontos. Ao longo da semana tivemos poucos indicadores de conjuntura nos Estados Unidos e na sexta-feira, inclusive, um meio feriado do Dia do Veterano. Mas, de qualquer forma, há um consenso de que a economia americana começa a mostrar maior consistência de recuperação e crescimento, novamente antes da eleição de Donald Trump. Na Alemanha, as encomendas à indústria do mês de setembro mostraram uma contração de 0,6% e a produção industrial de setembro também caiu 1,8%, quando a projeção era que caísse apenas 0,6%. Saldo da balança comercial alemão teve um superávit de 21,3 bilhões de euros. E na zona do euro, tivemos ainda as vendas no varejo de setembro, que encolheram 0,2%, e no Reino Unido, as vendas no varejo, a produção industrial caiu 0,4%, quando a expectativa era de alta de 0,1%. A OPEP também foi destaque na semana, com a expectativa da reunião que ocorre no próximo dia 30 de novembro entre os membros da OPEP para tentar fazer cortes na produção de petróleo e, com isso, tentar estabilizar o preço da commodity. Ocorre que tanto a OPEP quanto a Agência Internacional de Energia arrolaram que no mês de outubro houve recorde de produção, 33,8 milhões de barris por dia, muito em função da expansão de produção da Nigéria, da Líbia e do Iraque. Enorme alta do minério no mercado da China também podemos destacar. A semana passada encerrou com o preço do minério em 64,70 dólares a toneladas,
tonelada e encerramos essa semana a 79 dólares e 70 centes, uma alta de mais de 23% em uma semana. Aliás, na China, ainda tivemos a divulgação do saldo da balança comercial do mês de outubro, onde as exportações encolheram 7,3%, as importações também caíram 1,4%, mas as importações de petróleo e minério subiram ao longo do período. O superávit da balança comercial ficou em 49 bilhões de dólares. Por lá também tivemos a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI, ele tem uma alta analisada até o mês de outubro de 2,1% e o PPI, preços no atacado, com uma alta de 1,2%. No segmento local, muitas discussões sobre o projeto do governo, sobre teto de gastos do governo, sobre previdência social e também um grupo de empresários pedindo que a reforma trabalhista seja tocada concomitantemente. Tivemos discursos muito duros do ministro Eliseu Padilha e do Meirelles também sobre a aprovação, a necessidade de aprovação do ajuste fiscal e principalmente da Previdência Social. Já o Senado decidiu novamente colocar em pauta um novo processo de repatriação de recursos, dessa feita passando multa e tributo de 30% para 35% dos recursos a serem repatriados e não incluiu, como se falava, a possibilidade de membros da família, familiares próximos a políticos poderem fazer essa repatriação de recursos. Também, ainda no lado político, deu passos no projeto anticorrupção, muito criticado, e principalmente pelos procuradores da República, e ainda foram aprovados os destaques do projeto do pré-sal, que facilita a atuação da Petrobras na entrada e fazendo investimentos em campos ou não. Segundo dados do IBGE divulgados, as vendas no varejo de setembro encolheram 1 ponto percentual e mostram queda no ano de 6,5%. Isso mostra que a economia brasileira ainda segue patinando em vários de seus indicadores principais. Saiu também o IPCA fechado do mês de outubro, inflação de 0,26%, mês anterior foi de somente 0,08%, portanto, aceleração da inflação. O índice oficial do ano até o mês de outubro ficou em 5,78% e em 12 meses 7,87%. De qualquer forma, inflação por aqui, no consenso geral dos mercados, é que ela vai desacelerar mais rapidamente, aproveitando aquele interregno benigno para fazer algumas mudanças. Ocorre que os mercados sofreram um grande tumulto nessa semana por aqui. O Banco Central, em função da eleição de Donald Trump, retirou as operações que ele fazia de swap cambial reverso, que na prática são compras de dólares, e com isso ele tentou domar a escalada do dólar, mas o dólar subiu forte e no último dia da semana o Banco Central fez operação de swap tradicional, o que significa venda de dólares no montante aproximado de $1 bilhão, e isso acalmou um pouco o mercado, mas ainda assim o dólar disparou ao longo do último dia, vazando inclusive a cotação de R$ 3,50. Resumo da semana: Bovespa encerrou o período com uma queda de 3,92%, índice em 59.183 pontos, mas eu destaco que no correr da semana, logo no primeiro pregão da semana, chegamos a atingir quase 65 mil pontos, portanto uma queda significativa de lá. O Dow Jones terminou a semana ainda com uma alta de 5,06%, Nasdaq com alta de 3,37%, dólar por aqui com alta na semana de 5,35%, cotado a 3,45. Como eu disse, chegou a vazar 3,50.
Falando um pouco de perspectivas, isso me fez lembrar o filósofo Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. É mais ou menos assim que a gente pode situar os mercados, em que pese os efeitos de curtíssimo prazo aparentemente estarem sendo domados, ficam os efeitos de mais longa duração, e eles devem perdurar muito mais, até que tenhamos sinalizações mais concretas, mais consistentes do que o novo presidente pretende fazer em termos de política econômica, e também a montagem de seu secretariado, que deve, no nosso entender, começar a ser definida a partir de agora e eventualmente estar completada até o final desse mês. Também não sabemos mencionar qual o efeito do Partido Republicano ter hoje o controle das duas casas, Câmara e Senado. Podemos até achar que pode ser bom para tentar domar um pouco a fala do presidente Donald Trump, que pode trazer algumas complicações para alguns países. Mas, de qualquer forma, o seu vice-presidente Pence pode ser muito importante no diálogo entre as duas casas e o presidente Trump. O Trump é, certamente, por todos os discursos feitos até aqui, expansionista fiscal, e também dizendo que quer dobrar o crescimento do país. E isso permite uma leitura de que o Fed eventualmente vai ter que ser um pouco mais duro e acelerar um pouco a taxa de juros, na medida em que a inflação de mais longo prazo pode ter algumas pressões por esses gastos adicionais. Também podemos afirmar que os desequilíbrios nos juros mais longos, e durante a semana nós tivemos muito desequilíbrio, a taxa de juros dos treasuries de 10 anos e de 30 anos subiram forte, e também no câmbio, vão fazer com que o governo tenha que tomar outras chances e promover desequilíbrios no fluxo internacional de recursos. Países emergentes, claro, sentem muito mais, e países emergentes desajustados em sua política econômica, como é o caso do Brasil nesse momento, sofrem ainda mais com os desequilíbrios de fluxo de recursos. Somos de opinião que, nesse momento, é melhor observar e analisar os fatos do que tomar decisões emocionais ou precipitadas. Mas, de qualquer forma, a volatilidade dos mercados ao longo da próxima semana deve perdurar, até porque temos vencimento no mercado de opções e temos um feriado no meio do caminho que não corresponde exatamente a mercados fechados também no exterior. Então, vamos ter que ajustar até um pouco mais rápido. Mesmo considerando tudo isso, ainda somos de opinião que os mercados podem evoluir favoravelmente, desde que o processo por aqui não sofra acidentes de percurso e que não haja muito ruído da Operação Lava Jato e delação da Odebrecht, e com isso buscar novamente o patamar dos 64 mil pontos, 65 mil pontos que foi perdido, e com isso abrir novos objetivos ainda mais elevados. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom final de semana. Nós vamos estar de volta na próxima quarta-feira. Até lá, então.